Agora, falando a respeito do visto do ministro Jorge Messias, que foi cassado, nós também tivemos acesso a essa nota. Em nota, o perfil da AGU diz o seguinte, abre aspas, as mais recentes medidas aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e familiares agravam um desarrazoado conjunto de ações unilaterais totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos. Então, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário se manifestam dizendo que essa relação entre os dois países sempre foi muito boa e que agora está com essa situação incompatível por causa de Donald Trump. Quem também se manifestou foi Eduardo Bolsonaro. Ele disse que a aplicação das tarifas e a aplicação da Magnitsky, assim como o cancelamento de vistos, só vão cessar se por acaso Bolsonaro for absolvido, não for mais condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Vamos ouvir o deputado federal que gravou esse vídeo direto dos Estados Unidos. Eu espero que a elite brasileira entenda que somente parando a perseguição, cujo único remédio possível é uma anistia dos fatos, começando em 2019, para que não haja mais a possibilidade de se desengavetar qualquer desculpa para perseguir opositor político. Somente dessa maneira é que a gente vai conseguir reduzir essa temperatura. Eu espero que a elite brasileira seja pressionada a fazê-lo, caso não tenha a consciência necessária. Lembrando que Eduardo Bolsonaro é apontado como uma das lideranças que influenciam o governo norte-americano a sancionar o Brasil, trazer essas retaliações por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tem sido, inclusive, fortemente criticado por essa situação e ontem a Procuradoria-Geral da República o denunciou por coação do curso do processo. Ele estaria ali agindo contra a soberania nacional. Eduardo Bolsonaro nega essas acusações e disse que apenas defende a democracia. Aqui no Planalto, o que se fala é que novas sanções estão previstas para esta semana e que o governo brasileiro já espera mais retaliações. A gente vai seguir acompanhando. O governo dos Estados Unidos sancionou a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com a lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros, a mesma sanção que Moraes, inclusive, já recebeu, já sofre. E aí, o que o governo norte-americano justificou, Igor? Conta pra gente, para aplicar essa sanção à esposa de Moraes. Rose, essas novas sanções que foram aplicadas para parentes de autoridades ou mesmo autoridades brasileiras já eram esperadas para essa semana, porque o presidente Lula está em Nova York, ele vai discursar, vai abrir a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O discurso dele está previsto para acontecer às 11 horas da manhã no horário daqui de Brasília, e a expectativa é que Lula faça críticas à gestão de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Então, aqui no Palácio do Planalto, o que se falava é que novas sanções já estavam previstas justamente por causa dessas críticas que o governo brasileiro deve fazer ao governo norte-americano. E não deu em outra. Além da aplicação da lei Magnitsky contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que já estava sancionado pela mesma lei, o escritório dele também teve a aplicação da lei Magnitsky. E não só isso, o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, teve o passaporte, aliás, o visto suspenso. Mais que isso, cassado, teve o visto cassado para a entrada nos Estados Unidos. Então, lá no STF, nós tivemos a esposa de Alexandre de Moraes com a aplicação da lei Magnitsky. Isso significa que ela não vai ter contas em plataformas digitais norte-americanas, aqueles bancos que têm bandeiras de empresas norte-americanas, como Visa e Mastercard,
também vão deixar as contas dela inoperantes, e tivemos o visto cassado do ministro Jorge Messias. Nós tivemos acesso às notas que foram publicadas pelas autoridades que foram sancionadas pelo governo norte-americano. Vamos então colocar no ar a nota publicada pelo escritório de Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte, abre aspas: a ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnitsky à minha esposa não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América de respeito à lei e aos direitos humanos, como também viola o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Quem também se manifestou foi o perfil oficial do STF. Nós temos acesso a essa nota também, vocês vão acompanhar comigo agora na tela. O STF diz o seguinte, abre aspas: o Supremo Tribunal Federal lamenta e considera injusta a aplicação de sanções à esposa do ministro Alexandre de Moraes. Estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa, com total publicidade, fecha aspas. Só para a gente contextualizar essa nota do STF, é porque a aplicação da Lei Magnitsky e também a aplicação das tarifas de 50% foram motivadas primeiramente por causa do julgamento contra Jair Bolsonaro na primeira turma do Supremo, o qual Alexandre de Moraes é o relator. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. Donald Trump alega que ele é vítima de perseguição política e que o julgamento foi injusto, acusa Alexandre de Moraes de causar censura e então aplicou a lei para ele e para a sua esposa. E por isso o STF disse essa situação, de que houve direito de defesa, tudo foi feito às claras, todo mundo acompanhou e foi respeitado o devido processo legal. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!